tema de hoje é triste. A gente vai falar do caso Felca. E hoje a gente trouxe para falar com a gente do caso Felca a nossa querida Janaína. Oi, Jana, tudo bem? Ô, pessoal, Cris, eu queria falar uma coisa muito séria com vocês aqui. Eu vou reivindicar uma cadeira pra mim. Ó, eu tô Mas do você seu vai... lado. Bom, oi pra todo mundo. Primeiro oi, Eu oi. quero só saber Oi, o seguinte. gente, tudo bem? Como, assim? como ela veio mais na minha cadeira, vai ser a minha? Eu vou fazer aleatoriamente. Cada hora eu vou reivindicar de uma pessoa diferente. Então vai ser mais democrático pelo jeito. Não, eu a acho minha você não precisa nem reivindicar. Se você pedir... Então eu já vou fazer Te isso. empresto, não. Então tá ótimo. Muito Então, obrigada. o Ricardo, Tá resolvido. Então tá resolvido, o Ricardo tá excluído, a Janaína entrou no lugar dele. Vamos perguntar para as pessoas o que elas acham disso, melhor né? não. Quem é que tem que sair? Quem tem Não. que sair, quem tem que ficar. A Janaína tem que entrar primeiro. Essa é a... Vamos ver se eu passo. Vamos ver se passa. Jana, é um prazer ter você aqui de novo Prazer é com a meu. gente. Eu tô muito feliz de estar junto, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui na mesa. Como eu disse, hoje o tema é triste, né? A gente vai dialogar sobre o caso Felca. Mas, assim, é sempre bom poder dialogar com alguém como você. Então, sinta-se muito bem-vinda. Obrigada. E aí, meninos, teve essa reviravolta, né? Essa reviravolta, essa explosão, aí, né? melhor dizendo. Boom, Reviravolta né? não, né? Esse boom aí do caso Felca. E a gente queria comentar, né? Falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro vou dar a palavra para a Jana. Jana, me fala aí o que você achou dessa exposição, né? Desse vídeo, que já está com mais de 40 milhões de visualizações. Então, o Felca fez um vídeo denunciando a monetização. Basicamente, né? A monetização de postagens, vou colocar de forma bem genérica, de postagens que levavam à adultização de criança. E aí, então, ele fez esse exposed aí. E isso, né, só se fala disso há algum tempinho. Postagens monetizadas, né? A monetização A monetização, eu acho que é a pior coisa. Não a pior, mas o caso Mas já é muito sério. É o que chama a atenção. Já especial. é grave o fato de expor as crianças ou os adolescentes desta maneira. Agora, monetizar isto aí vira uma coisa bastante grave. Mais grave ainda. Já é grave, mas monetizar estes vídeos aí vira um negócio muito mais grave, pelo menos na minha opinião, eu acho que de todos. Sim. Foi bom que o vídeo trouxe à tona um assunto que precisava ser debatido, né? Eu vi que já tinham alguns projetos de lei em discussão, mas nada ia para frente. E depois do vídeo, tiveram mais de 30 novos projetos. Então, acho que tem um resultado positivo, porque a gente vai tratar desse assunto, que precisa ser tratado, né? Precisa. Seria imprudente falar que a criança vai ser excluída das redes sociais e que ela vai deixar de participar disso, mesmo porque a gente tem crianças participando de novela, teatro, e isso é muito positivo, no meu ponto de vista. Esse debate, você falou dos projetos, esse debate conseguiu unir direita e esquerda, né? Impressionante. Então, assim, eu nunca imaginei que a gente veria, por exemplo, a Damares concordando com a Erika Hilton. Não é verdade? Sim. E nesse ponto concordaram. Né? O que é bom, mostra que a gente está num caminho certo, Sim, né? sim. Numa evolução que vai ser boa para todo mundo, sem dúvida. E o que eu acho é que a gente vai ter que definir critérios de quais são os limites, do que pode e do que não vai poder ser publicado. Eu fiquei impressionada quando eu vi o vídeo, porque tem algumas coisas que a gente vê que claramente são sexualizados e que expõem aquela criança a uma situação vexatória. Mas tem outras coisas que não. Uma criança dançando balé. Eu nunca tinha imaginado que poderiam desvirtuar esse conteúdo e que pedófilos poderiam aproveitar disso de uma forma Porque ilícita. o cara tem desejo por ver aquilo ali. Tem desejo de ver aquilo ali, porque a criança tá de maiô, então uma ginasta faz acrobacias com aqueles colãs. Para mim, aquilo é arte. A criança mostrando o talento dela, participando de competição. Isso é lindo. Mas para outras pessoas, não. Então, Nesse sentido, eu vi algumas mães dizendo que publicaram as filhas fazendo aula e fazendo as competições e ficaram espantadas. Porque achava bonitinho. Porque achava muito legal expor. Era um orgulho para elas claro. ter a forma como a filha dançava, como a filha fazia ginástica, como a filha fazia. Então, aquilo era um orgulho para a mãe e que ela veiculava para expor para as outras, para dizer, olha, que legal, olha como minha filha dança bonito. E nesse caso aí, vamos ser honestos, né? Não tem, a mãe não tá fazendo nada demais, né? Nada demais. Então, assim, ela tá com orgulho da filha. tá postando lá um videozinho da filha dançando balé
E aí ninguém tá sexualizando. Quem tá sexualizando é quem tá vendo. Exatamente. Né? Então, e é isso, parece que isso é uma das questões, né? Que ele trouxe, ou que, né, quem estuda essa questão trouxe. Primeiro, assim, vídeo de criança gera engajamento. Assim, gera engajamento. Se você publicar lá uma coisa que você falando, eu, adulta, né, falando, vai gerar um engajamento numa conta que é uma conta até particular, minha. Mas se eu colocar um vídeo de um priminho fazendo uma gracinha, isso, via de regra, vai gerar um engajamento. Então, aí a gente tem a questão da rede social, que a gente sabe como é que funciona. Então, aquilo que gera engajamento é aquilo que vai ser... né, vai acessar um público maior. Então, assim, se tem mais gente interessada em ver, então eu vou mostrar isso para mais gente ainda, né? Vai ter muito mais alcance. Agora, essa desvirtualização é uma coisa que não se esperava, né? Só que as pessoas realmente têm, né, a mente doentia, e aí a questão da monetização, eu acho que realmente o mais importante da gente discutir. Sobre esse projeto de lei, Jana, eu vi que a gente já tinha um projeto já desde 2022, né? Parece que esse projeto já foi bastante discutido, já estava até numa fase avançada, acho que já, se eu não me engano, aprovado pelo Senado, indo para a Câmara. E aí, por um lado, esses novos projetos que vieram, né? Todo mundo quer ter esse protagonismo, né? De quem é o projeto de lei. Então, vieram 35 de uma vez só, muito rapidamente. E isso pode até atrasar o trâmite daquele que já estava um pouco estruturado, que já tinha sido objeto de discussão e tal. Então, tem esse lado... negativo, né, de a gente ter colocado essa questão em foco, e aí todo mundo querer o protagonismo agora, né, de cuidar desse assunto, mas por outro lado é isso, né, a gente conseguiu unir o Congresso, assim, na necessidade de fazer alguma coisa, só que esbarra na censura. Então, assim, esbarra na censura. Esbarra no tema censura. No tema censura, no tema. Então, assim, acho que, por um lado, foi bom a gente ter uma questão tão importante a ponto de a gente não ter uma resistência, né, no Congresso. Ninguém, em sã consciência, vai ser contra você regulamentar né, criar uma lei para proteger as crianças. Então, assim, as vozes a favor, né, a favor não, né, contra, né, dizendo, isso vai ser uma censura, como é que você vai regulamentar as redes sociais, mas talvez seja um caminho, né, para o início. A gente fala em regulamentação de rede social como um todo, e aí, isso é censura. Mas quando você começa, olha, não, mas e esse caso, né? E o caso da monetização, da adultização de criança? Então, talvez seja Os casos evidentes, é aquela história que a gente diz, ninguém usa uma camiseta, eu sou a favor da pedofilia. Da pedofilia, do estupro, de qualquer outro... Todos contra a pedofilia, quando eu vejo essa camiseta, mas alguém... Exatamente. Alguém declara ser a favor? Mesmo quem eventualmente Então, mas aqui eu acho que, assim, em prol da criança, acho que vale passar por cima de algumas garantias, e para proteger a criança, me parece que é mais aí fazendo um peso e contrapeso. Pesou aqui, aí o papel de pai, hein, nessa conclusão, hein, penso. Eu sempre... Mas isso acho que não... Assim, não concordo. É verdade, é verdade que quem é pai, e quem é pai de menina, e quem é pai de menina num país violento como o Brasil, e pai de menina nova, eu tenho uma filha de 3 anos, ou seja, é claro que a gente pensa isto. O que mais me espanta aqui, Ricardo, as declarações das mães. Assim, eu li hoje de manhã a declaração de uma das mães da menina que estava com este influenciador, e ela dizendo que não tinha nada demais. Que aquilo era absurdo. Morava a garota morava, né? Com... E mais, que ela tinha uma adoração tão grande que gerava amor. Então, que ela não podia escolher quem a filha dela ia amar. Eu li isso aí, cara. Então, assim, achei puxa chocante. vida, mas... em contrapartida, o pai já tinha... diz, né, pelo menos na notícia, dizia que o pai tinha denunciado a infância e a juventude em Conselho Tutelar em 2019. Mas também na notícia dizia que tinha... que aquela família teve violência doméstica praticada pelo pai. Então, assim... Parece que o núcleo familiar não é... Mas, de novo, a gente também vai... entra numa discussão de um tema que foi decidido pelo Supremo recentemente, que é a responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros. Né? É. Assim,
E isso esbarra num outro tema, é a questão da censura, né? Mas, gente, redes ganham dinheiro com postagens. Exatamente, não só, né? E a gente sabe, até porque tem a ver com a nossa atividade aqui, no podcast, que a gente não consegue postar na rede o que a gente quiser. Tem tema que a gente já enfrentou. Veja, a gente nunca tentou postar nada criminoso. Não, ao contrário, né? Ao contrário. A gente tenta esclarecer o crime, A gente né? já enfrentou problemas para postar. Muitos. Então... Não postar exatamente, né? Mas assim, Publicar. pra gerar um alcance maior. A gente tá aqui, Isso. né? As nossas discussões são justamente para esclarecer a respeito de crimes que são graves. Mas aí parece que o que só aparece é o tema. Ou seja, tem e aí, então, palavras-chave que são e aí bloqueadas. a gente sofre um bloqueio das redes sociais, sim. a rede sabe o que está sendo postado. Se não sabe, deveria saber, porque esse é o negócio delas. Sim. Elas ganham dinheiro com isso. E a verdade é que sabem, porque a gente já teve problemas com postagens que, de novo, não eram criminosas. E assim, quem é que viu aquilo ali e não deixou passar? É. Tá entendendo? Não, e algumas Então- criminosas de clientes que a gente teve dificuldade de bloquear também. Sim, também. já tivemos isso. Sim, coisa de cliente nos procurar. Exato. Mas assim, E tantos sabem Termina. que direcionam também, né, o conteúdo. Você Exatamente. faz uma pesquisa de O uma al- coisa o aleatória. algoritmo- De repente É. aparece um monte. O algoritmo não é não é um ente do Então, além, É. tá entendendo? Ou seja, então, não, ele é programado. Exato. Ele é uma ciência exata programada. É isso. né? Então, acho que assim, a gente falar simplesmente, primeiro, a responsabilidade é só de quem postou, né? As plataformas não têm que ser responsabilizadas de jeito nenhum. Tem que ser, o Supremo já decidiu isso aí. Podem ser responsabilizadas, eu não estou falando nem de responsabilização criminal. Então é isso. Né? A responsabilização criminal, aí eu tenho bastante Claro. ressalvas em relação a isso. Então, eu Porque também. você não vai chegar numa Eu pessoa. também. É Eu bastante também, porque difícil, senão né? você vai na A máquina não responsabilidade pode- objetiva, né? a- Você vai a punir o máquina- engenheiro que construiu a ponte de onde o cara se jogou. Né? Exato, É isso aí. exato. Tá? E não dá pra ser assim. Mas eu penso que, assim, um dos caminhos é, sim, né, lutar pela questão da responsabilização das redes pelo conteúdo que é postado. Mas aí eu quero dizer o seguinte, É? tem algumas coisas que são óbvias. Mas tem Isso. outras que não são tão Que óbvias é a decisão do assim, Supremo, né? O Supremo fala, Porque- a decisão do Supremo diz justamente isso. Então, o que é obviamente... por Então, mas exemplo, o que é obviamente- homofobia, o que é obviamente instigação a suicídio, o que é obviamente racismo, o que é obviamente sexualização infantil, não pode passar, né? Não deveria passar, Sim. né? Mas assim, se quando gera dinheiro, tá passando? É que o que me preocupa é se o Supremo, ou melhor, a Justiça dar carta branca para eles fazerem o que quiserem e aí pode virar censura. Então, assim, Tá. eu bloqueio isto, mas eu também vou bloquear aquilo, vou bloquear aquele outro. E aí, assim, dá para a iniciativa privada o poder de decidir o que vai ser bloqueado, eu acho que essa não é a função dela. Acho que a função dela é com coisas envolvendo criança, coisas que são evidentemente, assim, que são explícitas, ilegais, tá ok, tem que ser retirado e que são graves. E mais, e que são monetizadas. Puxa, nós estamos falando o seguinte, não é um Instagram que tem lá 200 seguidores e que... Não é isso. É um influenciador que ganha dinheiro com isso, nitidamente, Milhões de que tem seguidores. milhões de seguidores, que as postagens são basicamente isto, e ainda é monetizada. Então, assim, é evidente que é isto. O que chama mais atenção de tudo isto é que estes fatos foram comunicados às autoridades e o cara olha aquilo e fala, vamos arquivar? Não oficia ninguém, tá tudo certo, parece que isso tá ok. Passou. Aí depois vem a mãe dizendo que isso não é nada. Assim, puxa, isso me chama atenção e me traz um desgosto como pessoa, como pai, porque aí não dá, a gente tem que proteger as crianças, né? Não dá pra achar que isto... E vindo de uma mãe, acho, no mínimo, triste. É que, assim, também dizer que a rede, então, vai decidir o que pode e o que não pode... Antes da decisão do Supremo, a gente enfrentou isso antes da decisão do Supremo. E Então, a gente já teve coisas que não passaram. Mas aí que tá. Mas o Né? judiciário não pode dar o aval para isto. Esta é a minha questão. Ou seja, será que o judiciário vai dar a liberdade? Porque assim, amanhã a Big Tech lá, ou a rede social, proíbe um comentário seu sobre matéria política, ou sobre a sua opinião sobre qualquer coisa. Fala, não, olha, eu tenho aval do Supremo, eu faço o que eu quiser aqui, eu tenho
Com essa decisão, eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, essa decisão não resolveu nada, porque esse então. é o modus operandi das big techs. Então, assim, já né? Ela vai velado, É velado, velado. assim. A gente não sabe como que eles fazem isso. A gente pode imaginar. Não, velado que eu digo o seguinte, quando a gente questiona, ele fala o seguinte, não está de acordo com as regras da instituição. Exatamente, ponto. Né? Não fala nem qual é a regra, nem quem foi que decidiu isso. E, assim, eu não tenho como questionar. Sim. Então, acho que isso sempre existiu. E essa decisão do STF, ela não resolveu não resolveu esse problema. E acho que, infelizmente, a gente vai ter que fazer... Essa regulamentação, ela vai ter que ser específica mesmo. Uhum. Porque, senão, a gente vai continuar no mesmo lugar. As meio terra de ninguém, né? Meio terra de ninguém. Agora, com relação aí só queria fazer um contraponto com você, Fê. Eu acho que a forma de se abordar isso, se a gente for passar... assim, você é pai, eu não sou mãe, né? Então, assim... Aqui todo mundo tem o bom senso para saber do que é o ok e do que não é, assim, acho... Sim, eu acho que sim, mas eu acho que quando a gente abre essa responsabilização para pai e mãe, a gente está falando de uma coisa muito mais profunda, de questões mesmo de educação até formal, né? Enfim, de outras razões pelas quais uma mãe como essa vê a menina dançando, como a gente lá, sei lá, 20, 30 anos atrás, achava que era normal a banheira do Gugu, né? Então, assim, existe uma coisa cultural e tal, e acho que essa responsabilização só para a mãe, que inclusive, né, nesse caso aí, ainda tinha, ela também tinha um retorno, né, financeiro. Pra gente não mudou a vida dela. Mudou a gente não ser acusado de falso moralismo só também. Mudou a vida dela. Não, eu não tô dizendo, eu tô falando que isso me traz desconforto. Sim. Mas não tô condenando ela não, mesmo porque talvez na realidade dela, ou seja, talvez na comunidade, ou sei lá, no local onde ela viva, isso seja normal. Eu acho que não é por esse... Acho que as outras, talvez as amigas delas e as mães de outras crianças vão achar, que felizarda é a filha da fulaninha que tá ganhando dinheiro por dançar. Não, então, acho até pior, porque assim, tudo que eu li é o seguinte, tem coisas né, que a gente começou falando, tem postagens de crianças que não tem absolutamente nenhum conteúdo sexual e que é transformado num conteúdo sexual, e que é visto como um conteúdo sexual. É o que eu falei das mães que ficaram surpresas porque estavam colocando a filha no balé. Exatamente. E estavam orgulhosas da dança da filha no balé, ou seja, não pode ali ser gerado... São coisas muito diferentes. Né? Não, mas o que eu quero dizer assim... São coisas diferentes, mas aquela que é dançarina de funk vai achar bonito que a filha dela dance funk. E aquela que goste do balé vai gostar da dança do balé. Então, acho que o problema não é assim. Isso, não é o tipo de dança, até porque... Mas aí sabe que é o problema? As culturas são diferentes. Então, assim, não dá pra aqui falar, olha, não dá pra condenar essa mãe. Não tô querendo condenar essa mãe. Porque na cabeça dela, a filha dela foi uma escolhida por um influenciador que, por fazer dancinhas, está ganhando dinheiro e está sustentando a família. Exatamente. No pensamento dela tá ok, mas me chama bastante atenção isso, eu como pai. Essa discussão, inevitavelmente, vai trazer à tona um choque de realidade, né? Um conflito de cultura social muito grande, porque a gente não pode também obrigar todas as crianças a dançarem balé porque é clássico e porque não tem ali uma conotação sexual. Isso. Não. Funk também é arte. Essas danças também são expressões artísticas e tem que ser respeitado. A gente não pode traçar uma regra e falar a partir daqui pode, aqui não pode. O cuidado que a gente vai ter que fazer é a forma que vai expor aquilo. Se vai, de fato, ser artístico ou se vai sexualizar a ponto de expor a criança a uma situação vexatória. Criança e adolescente, né? Exatamente. Então, tem a ver, o lance, quando você falou da banheira do Gugu, assim, e eu falei, a gente não pode ser falso moralista, assim, problema nenhum ter a banheira do Gugu, tá? O problema é quem vai estar dentro da banheira do Gugu e em que horário que vai passar a banheira do Gugu. Isso, esse é o ponto. Essa que é a ideia. Como que vai ser classificado esse programa? Isso. Se a criança vai poder ter acesso a isso ou não, que é o que tinha antigamente numa TV aberta. Do Gugu, um clássico da nossa época. Mas se você for pensar o seguinte, tinha o Luciano Huck que fazia depilação com a feiticeira, com a tiazinha. Então tinha tudo isso e era para crianças e adolescentes aquilo. Exatamente, só que foi justamente, acho que como era um ambiente mais controlado, porque é o que está passando na televisão, você tinha ali você não era tão difuso. Então, você podia estabelecer regras de... Olha, esse programa vai ser indicado para tal idade, esse programa tem que passar em tal hora, esse programa não pode ter uma criança nessa situação. Então, assim, você hoje em dia aqui, foi se criando... Mas não tinha isso. Aqui... Então, assim, em um momento não teve, mas se você for analisar historicamente, foram surgindo regras para diminuir. Então, assim, mesmo que você colocasse uma atriz adulta,
Mas, fazendo um papel de criança, você tinha essas regras né, de uma certa forma, não de censura, mas de regulação. Controle. De sim. controle. E aí, com a internet, isso acabou. Porque assim, tem fora a controle velocidade, não tem como. E aí, aí a questão de você... Acho que, por essa razão, né, que não dá... A gente tem que estabelecer muito bem aonde que vai ser efetivo ter alguma política. Porque não adianta falar assim, criança, como a Jana falou, não posso dizer, não, funk não pode dançar, mas balé pode. Isso não vai surtir resultado nenhum. Né? Então, assim, acho que... Além de ser uma coisa meio abominável, né? Assim, Sim, claro. Lógico, assim, né? Culturalmente, eu que escolho o que é... E outra, e na população a gente tem de arte, a quantidade de funk, de pessoas que gostam do funk é muito maior do que do balé. Ou seja, o balé não... Gente, no Carnaval do Rio de Janeiro, quando tem lá na escola, que eu fui lá na Avenida Via, né? E quando tem uma escola que tem a paradinha funk, é muito legal. É muito legal. Enfim. Mas aí, acho que aí a questão é essa, né? Essa monetização. Primeiro, assim, a gente nunca pode esquecer que a pedofilia não surgiu agora, não existe só de agora, não veio só com essas redes sociais. A gente já enfrenta a questão da pedofilia há muitos e muitos anos, né? A pedofilia entendida como... Né? As pessoas às vezes confundem a pedofilia com estupro de vulnerável. Eu estou falando de pedofilia, ou seja, de imagem de criança, imagem com conteúdo pornográfico relacionado à criança. É você armazenar, você adquirir, você trocar, você produzir. Né? Então, assim, não necessariamente às vezes as pessoas acham que pedofilia é o estupro de vulnerável. Você realmente... no seu celular, no seu computador. Isso. O problema é o alcance que essa coisa tem agora por conta da internet e das redes, né? Então, já tinha um alcance muito grande por meio né, de sites em que você baixava esse tipo de conteúdo. E hoje isso é, de uma certa forma, velado nesses influenciadores, né? Que estão assim, não, é só uma dancinha, mas que remetem essas pessoas, assim, olha, isso aqui você acessa esse outro conteúdo, e aí a gente tem um universo né, de exploração de crianças que é muito grave. E aí os vídeos são remetidos de forma paga. Exatamente. Assim, então, assim, as pessoas... E todo mundo está ganhando dinheiro com isso, todo mundo, né? Inclusive a criança. Inclusive a mãe, né? Que não vai ter esse discernimento, muitas vezes, para dizer assim, olha, não, isso aqui não está adequado. E aí foi, acho que o cerne né, da exposição que foi feita é nesse sentido. E muda a condição financeira da família. Sim, então, assim, isso sim. é bastante significativo, ou seja... então, não, mais triste ainda, né? O que eu vejo, assim, aí da bolha que eu vivo, né? Assim, muito poucos colegas são, assim, ortodoxos em dizer, nas minhas redes sociais, meus filhos não aparecem nunca. Eu acho que eu conheço um casal de amigos em que, assim, os filhos não têm foto nenhuma dos filhos, não tem né? Os filhos já têm, sei lá, 12, 13 anos, e eles não têm redes sociais, então... E tudo que eu vi é nesse sentido, assim, olha, se você quer evitar qualquer tipo de exposição, qualquer tipo de problema com seus filhos, exposição zero. Mas tem gente que tem rede social porque a família mora longe, então posta lá uma foto para fazer isso que eu... Não faça isso via uma rede pública, né? Uma rede social. Mande as fotos né, de uma forma privada, faça ligações de vídeos, mas não faça por meio disso, porque é a única forma que você consegue realmente garantir que nenhuma postagem do seu filho vai ser utilizada por essas né, por esses grupos criminosos até, né? Que estão se beneficiando. Agora, eu acho muito curioso, porque esse influenciador, assim, são milhões de seguidores, né? São milhões de seguidores. E iguais a ele, quantos outros tem, né? Aí a gente viu uma denúncia explosiva como essa, aí agora só aparece o nome, né, do influenciador que foi preso, que fugiu, e que isso, e que aquilo. E eu fico pensando, com essa denúncia foram só atrás dele? Não foram atrás de mais ninguém, porque, ok, que o Felca se referiu a ele, mas e os outros todos, né? Assim, qual que foi o desdobramento disso? Quem são os seguidores? Quem comenta? Exato. Quem compartilha? Será que quem consome isto? Ou seja... Será que outros perfis? Eu espero, eu espero que eles da mesma natureza não continuam inabalados aí? Eu espero que eles estejam investigando isto e não estejam contando pra gente. Contando pra gente, porque assim, o que parece é que não tá, né? Não tá.
parece que a gente revive a mesma história, né? Pega um para ser o exemplo de que, Boi de olha, piranha. estamos fazendo alguma coisa e ao mesmo A tempo... política começa a fomentar projetos à torta e à direita de todas as espécies, né? Até atrasa, como você disse, o que já estava vindo com... o que pode atrasar, né? A gente ainda tem que aguardar um pouco para ver se vão, né, retornar. Mas a discussão vai certamente fazer com que aquele seja modificado, e se ele for modificado, vai ter que ser aprovado de novo pela casa, e aí vai ter que passar pela outra casa, ou seja, de alguma forma atrasa a tramitação. O que eu li sobre isso é que, assim, esse projeto parece que está muito bem estruturado. Então, apesar de terem surgido muitos outros projetos, parece que há um consenso de que nenhum trouxe alguma coisa muito diferente a ponto de se voltar à discussão integral. Mas, de qualquer jeito, vai demorar, né? Sabe o que de qualquer me jeito vai demorar. parece? Que assim, falar em censura, em controle, mas vão cercear a liberdade de expressão, etc. Bom, primeiro que não pode ser terra de ninguém, né? Segundo que eu acho que quando você tem um projeto, por mais que ele não seja perfeito, sendo o primeiro, gente, é tudo muito novo, né? Uhum. Historicamente é tudo muito novo. Então, o projeto pode não ser o perfeito, mas aí a coisa vai sendo adequada, entende? Uhum. Você vai reformulando aqui e ali para chegar eventualmente num ponto... Se o projeto, de repente, depois de um tempo da vigência da lei, você fala assim, olha aí, gente, isso aqui não ficou legal. Tal coisa não ficou legal. Ok, vamos tentar mudar esse ponto aqui. Né? Mesmo Aqui... porque quando a gente fala de tecnologia, a atualização é constante. Exato. Enquanto a gente está conversando aqui, já criaram uma outra plataforma e tem gente fazendo dancinha nova e outro post está rolando lá e a gente não tem dificuldade de acompanhar, né? Mas antes da gente sentar aqui e começar a gravar, a Jana tinha feito uma provocação sobre esse tema, que eu acho que é a provocação. É uma questão só da lei, né? Então, ou é uma... Será que a fiscalização, embora... A gente, né, vive isso diariamente, A gente né? tem uma opinião então, assim, a existência disso, né? da lei vai resolver isso? Será que Só lei basta? Uma regulamentação? Porque, assim, existem outros países do mundo, né? E, inclusive, eu vi que nos Estados Unidos foi aprovada uma lei que foi sancionada pelo Trump, inclusive, de uma espécie de regulamentação destinada a essas questões, né, da adultização, da sexualização de crianças e tal. Mas, assim, a lei é suficiente? E a fiscalização? E essa briga mesmo, e na prática, né? E essa briga com as big techs, a gente tem força, né? Será que vai ser efetivo, né? Então, assim, talvez aí a gente volte para aquele lugar. Será que o caminho não seja uma conscientização das mães? Falando assim, olha... Tudo bem, eu entendo que você acha que a sua filha dançando funk, ela é só uma criança, uma expressão artística de uma criança, ok. Mas vamos usar isso de uma outra forma. A propósito desse seu comentário, você falou da regulação que pode estar havendo nos Estados Unidos e tal. Vou sugerir um filme. Sugira. Que você conhece. Chama Pequena Miss Sunshine. Né, que fala justamente sobre isso daí, né? A adultização de criança... Antigo, tem uns 20 anos. Daí pra mais, daí hein? Pra mais. Fala de adultização de crianças, aí as mães que levam as filhas para um concurso de beleza em que elas estão... As crianças estão fantasiadas de adulto, é isso, né? Exatamente. Então, e o filme é muito bom porque ele é muito... Ele pega no ponto, né? E ele é um filme de humor. De uma forma meio... meio ácido, assim. Né? É muito legal, né? É muito legal. Tem a ver com esse tema. Adultização infantil. Legal você falar isso, porque a adultização não é só a dança sexual e a exploração. Não, é pintar também, unha, passar batom, colocar passar a criança no blush, podcast colocar, para ensinar investimento. Isso aí, adultização. gente, não, isso aí... Eu vi outro dia uma criança falando assim, me explica o que eu vou fazer... O que eu vou ganhar fazendo faculdade? Não foi a faculdade. Ele falou expressamente de o que eu vou fazer com a informação dada por Aristóteles. Eu vi. Você viu? É alguma coisa assim. O ladrão entra e você grita Bhaskara. O ladrão entra e você grita Bhaskara. Né? Como é que você... E aí eu penso, gente, esse menino tá falando... Eu tá recebi dinheiro. Esse vídeo. E tá ganhando dinheiro. Ele tá ganhando dinheiro. Então, assim, é bem surreal.
legal, né? Isso que a gente falou, essa adultização de colocar mesmo, né? E é fantástico, né? Lembra daquele caso do pastor Mirim também? Tem. Aquele menino? Então, assim, realmente, a gente tem essa tendência de achar que uma criança agindo como adulto é impressionante. Legal. É legal, né? Você viu? Nossa, olha a habilidade que ele tem pra prodígio, falar. né? Meio prodígio, né? Você coloca isso como se fosse um mérito. E aí é óbvio, né? Alguém achou um jeito de ganhar dinheiro em cima disso. E assim, esse alguém é muita gente, né? E é muita gente com muito poder, a E verdade quando é coloca essa. isso num cunho sexual, aí piora Putz, tudo. Aí acaba com aí tudo, não né? tem... Aí, se já é ruim nesses aspectos, colocando nos aspectos sexuais, aí fica pior ainda, porque você coloca uma criança onde ela certamente não deveria estar. Não deveria estar, exatamente. Ali não é o lugar dela. Não é o lugar Exposta a um dela. monte de crítica também, que tem outras consequências quando cresce, Também. né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa também, quando vê um podcast de uma criança, olhar com uma forma mais cuidadosa, de falar Com assim, ressalvas. olha, é o nível de maturidade da pessoa que está fazendo esse vídeo, que está dando essas dicas de investimento, é precoce. Então, ter um pouco de compaixão. Falou alguma coisa que não é pertinente? Calma, é uma criança, né? Saber analisar dessa forma e não criar expectativas tão grandes e não ser tão exigente, né? Tá aprendendo. Faz parte. Não, eu concordo com você e acho que, assim, quem não pensa isso imediatamente tá, assim, tão desconectado da realidade, né? Porque aí, tudo bem, pode ser da minha realidade, mas, assim, na minha casa ainda era uma coisa assim, tinha a mesa da criança, sabe assim? A criança nem tá no assunto de adulto, porque, assim, o que ela vai trazer o que ela vai acrescentar? Ela ainda é uma criança. Lógico que uma coisa até muito, talvez até uma forma muito drástica, mas, assim, uma consciência dos meus pais, né? De que as crianças, elas podem se manifestar, mas eu não vou considerar, né? Mas eu acho muito sério quando se monetiza isso. A verdade é que, assim, as pessoas acham ótimo que uma criança esteja falando, né? Realmente, a gente tem que ficar armado, porque se eu gritar báscara, não vou evitar um assalto. E as pessoas dão muita credibilidade. Eu acho que o problema maior não é nem a crítica que você faz àquela criança por ela estar falando aquilo. Eu acho que o problema maior é o quanto você idealiza, o quanto você coloca aquela criança como um vetor, assim. Você realmente fica espantado, admirado e fala, olha o que aquela criança está falando. Eu não consigo entender como é que isso atinge tanta gente. Né, que acredita, sei lá, que segue, que vai achar bom aquilo. Eu não consigo entender. A minha preocupação é essa, de que isso vá à frente. A gente está gravando num momento em que isso já tem sei lá... Um apelo. Não, quero dizer assim, a gente está gravando hoje num momento em que já teve desdobramentos, o que eu quero dizer, né? Não foi no dia que saiu o vídeo do Felca. A denúncia. Mas o que eu vi que me deixa um pouco amedrontada, assim, me deixa um pouco receosa, é de que parece que foi focado naquele influenciador, a gente não está vendo, eu não estou vendo pelas notícias, que isso tenha sido isso tenha gerado uma preocupação de ir atrás de todas as páginas e influenciadores que de alguma forma ganham dinheiro com isso. Eu estou preocupada com isso e eu acho que isso deveria... Acho que, paralelamente à discussão do projeto de lei, a gente já tem mecanismos para investigar ou para apontar outros casos que estão aí, continuam. Mas só a discussão, você não acha que é saudável? Ou seja, discutir sobre isso e conscientizar que isso não está correto e para expandir para as outras mães, ou tentar convencer as outras mães de que isto não é um bom caminho. Eu acho que é primordial. Principalmente daquelas mães que, como você disse, né? Que assim... que normalizam isso. Que a Jana disse. Ou que não tem a dimensão de que aquela publicação dela pode estar alimentando esse tipo de crime, né, na internet. A foto do balé, o vídeo do balé. Até porque aquela publicação não tem o viés, né? Não, sexualizado. Tem na cabeça do cara doente, que entende? Sim. Mas, enfim, acho que o fato de ter unido, sabe, pessoas de matizes ideológicas variadas aí, é um passo, né? E facilita a aprovação da lei, né? Facilita a aprovação da lei é um passo, no sentido de que, mas essa pode não ser a melhor lei que a gente vai ter.
para tratar desse assunto, mas pode ser uma primeira. Ah, E sim. aí, aos poucos, ela vai sendo, entende? Lapidada e pode chegar num termo bom. A questão penular, né? Sim. Ah, a gente vai muito pro extremo, proibindo uma profissão. Calma, talvez não seja caso de proibir tanto. É. Né? Vamos adequar. Enfim, por aí É o vai. caso de regulamentar. A ver aí como é que isso vai chegar nas big techs, né? Porque eu, pelo menos, não vi nenhuma notícia dizendo, né, de alguma das plataformas se posicionando sobre essa questão. Então, assim, Contrariamente. nem nada. Eu não vi nenhuma notícia. Mas para evitar repercussões, ela vai dizer que já faz isto, que combate isto. Eu vi todas elas falando isto. Ah. Mas certamente, ou melhor, acredito eu que internamente eles vão tentar coibir isto ao máximo para que não sejam responsabilizados no futuro. Espero eu que o façam e espero que façam. Não precisa falar, mas faz. Porque acho que precisa ser feito. Mas aí era uma coisa que, assim, já devia, né, fazer. Né, mas, assim, já devia ter feito, né? Já devia ter feito, né? Tem pressa, não. Tem pressa não, né? Acho que tem que ser feito o mais rápido possível. Mais rápido possível. Na mesma velocidade em que isso cresce. Isso, que isso aparece. Exatamente, né? Porque acho que a televisão, o teatro, ou outras manifestações artísticas pré-internet, as reações vieram na mesma velocidade em que né, em que esses absurdos foram surgindo, foram sendo questionados, mas a internet é muito mais veloz, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Muito bem. Mais alguém? Não. Eu já estava te apontando o cronômetro aqui. Diana, obrigada pela Eu que sua agradeço, participação. Pessoal, até Gente, semana que vem, bom meninos. vê-los Tchauzinho. todos, tá? Tchau. Obrigado. Beijo.